finalmente chegou o grande dia, a primeira oportunidade que a gente vai ter de apresentar para vocês um carburador diferenciado, que é o carburador que está instalado nesse Fusquinha, conhecido popularmente como carburador de Venturi variável. Eu já tive alguns anos atrás, na verdade é a primeira oportunidade que a gente tem de mostrar ele em detalhes, porque a gente já mostrou ele alguns anos atrás, quando o Luiz Marinelli me convidou e a gente andou num Fusquinha com um carburador idêntico a esse daqui. E qualquer pessoa que tem essa experiência certamente coloca a dirigibilidade do carro como única. E antes da gente desmontar para fazer uma limpeza e uma regulagem rápida, vale a pena a gente discutir as diferenças básicas de um carburador de Venturi variável para um carburador de Venturi fixo. Antes que eu mostre o desenho que a gente fez para explicar o funcionamento, a Bianca sugeriu que a gente mostrasse o carburador fisicamente, para que ficasse mais fácil a gente imaginar a peça. Então a gente está com o carburador de Venturi variável aqui. A montagem que a gente está apresentando, ela é feita pelo senhor Danilo Ferrari, que é o criador. Vamos dizer, ele costuma dizer que ele não vende o carburador, ele vende uma solução para o seu carro. Então não adianta você chegar pedindo para comprar uma peça, alguma coisa, porque isso não é um kit, isso é vendido como uma solução. E eu já tive a oportunidade em andar em alguns carros que tem esse carburador e certamente eu entendo porque ele vende a coisa como um produto, como uma solução e não como peças ou como um kit, tá? Porque de fato, ainda que pareça simples o funcionamento e o acerto desse carburador, ele não é. Então a gente está aqui com um carburador. O carburador, o diferencial para ser usado no Fusca é que ele é montado com o pistão na horizontal, sendo que ele normalmente trabalharia na vertical, nessa posição. Então o que a gente tem aqui, eu vou virar ele um pouco, a Bianca vai mostrar aqui embaixo. A gente tem uma borboleta, tá? A gente tem uma borboleta que é comandada pelo pedal do acelerador. E aqui a gente tem o pistão, que é comandada pelo vácuo gerado pelo motor, tá? Aqui eu estou mostrando ele com o dedo e a gente percebe embaixo do meu dedo aqui, ó, uma agulha. E eu já vou explicar como que essa agulha funciona. Então é fundamental que você visualize essas peças antes de entender a explicação que a gente vai tentar dar. No passado a gente já fez um vídeo explicando os mínimos detalhes do funcionamento de um carburador. Na ocasião que a gente fez foi de um Weber, o link está aparecendo agora. Logo em seguida a gente teve a oportunidade de mostrar os conceitos por trás da regulagem daquele Holley do Thiago do Maverick V8 e como o sinal de vácuo ali no Holley era importante, mais do que importante, era fundamental e era usado como um dos principais parâmetros para a regulagem e para o acerto do carburador. E se vocês voltarem no vídeo da Weber, pouco ou nada a gente acaba falando do sinal de vácuo dentro do coletor de admissão, tá? Ainda que sejam, vamos dizer, carburadores diferentes, eles usam os mesmos princípios da física ali no funcionamento, mas cada um deles prioriza o uso, a solução é dada de uma forma diferente. Então a gente teve o do Weber, o do Holley e agora a gente vai mostrar o Venturi variável. E para isso a gente vai começar no funcionamento do carburador convencional, aquele carburador estilo Weber, estilo PIC 30, todos esses, ou mesmo o Holley, todos esses que a gente está acostumado aí a mostrar no canal e a falar sobre ele. Então a gente já detalhou todos os circuitos de alimentação, não é o propósito aqui agora, aqui a gente só vai falar do fluxo de ar. Então você imagina o motor trabalhando na marcha lenta, a densidade do ar aqui
é muito baixa, porque o pistão está subindo e descendo, e aqui você tem um vácuo enorme no coletor de admissão, um vácuo bastante forte. Na verdade, o vácuo é o que vai fazer esse carburador e qualquer um funcionar, porque ele depende da diferença de pressão para atomizar o combustível, mas cada um deles faz isso de uma forma diferente. Então você imagina que aqui você tem um vácuo porque a borboleta está fechada, e aqui você tem a pressão atmosférica, ou seja, mais moléculas de ar no mesmo espaço, tá? A velocidade do ar aqui é altíssima, ainda que num volume muito pequeno, tá? Porque ela passa pela fresta do carburador, e é justamente essa velocidade alta do ar que o projeto do carburador conta sempre para a atomização perfeita do combustível, seja em marcha lenta, seja na progressão, ou seja com a borboleta completamente aberta. A velocidade do ar aqui nessa fresta é a maior possível. No momento que você acelera e abre a borboleta, dessa forma, vamos dizer que você deu uma acelerada brusca, o que acontece? A velocidade do ar diminui, a diferença entre as pressões diminui muito rapidamente. E por que isso? Porque o motor ele não sobe de giro instantaneamente. Isso depende da potência, depende de todas as características do motor. Então você pode ter uma velocidade muito alta aqui, se você acelerar bruscamente, essa velocidade cai muito. Pô, Tonela, por que o motor não para de funcionar? Porque nesse modelo de carburador você tem que ter um circuito injetor, que é o diafragma. Você tem que ter um circuito injetor de gasolina, e é como se ele fizesse um empréstimo para essa quantidade de ar que ficou de repente disponível para o motor, mas que ele ainda não conseguiu digerir, porque faltou o incentivo, que é a gasolina. Então, de uma forma que a gente poderia chamar até de bastante precária, é injetada uma quantidade que acaba sendo calculada aí pelo curso do diafragma, pelo volume que tem ali dentro e pelo diâmetro do injetor. Então, com isso, o motor, ainda que a velocidade do ar esteja baixa, ele não esteja conseguindo atomizar bem o combustível por nenhum dos circuitos dele, ele vai subir de giro por conta dessa injetada de combustível. A gente não vai colocar que isso é uma característica positiva ou negativa ou um defeito. A ideia não é julgar qual é a melhor solução, mas sim mostrar as diferenças de solução. No momento que o motor consegue ganhar giro, ele começa a acelerar e começa a ganhar rotação, a diferença de pressão aqui começa a diminuir. Então a gente tem a borboleta, que se totalmente fechada, a pressão que tiver aqui é quase a mesma que está aqui. No momento que ela está totalmente aberta, você tem o outro extremo. Aqui você tem pequena diferença de pressão, simplesmente causada pela restrição do perfil do eixo aqui, mas o principal diferencial de pressão é causado pelo Venturi, que a gente já explicou numa outra ocasião como que ele vai atomizar o combustível pelo sinal de vácuo bastante forte. Aqui na parte mais estreita ele acaba acelerando o ar, ou seja, o ar em alta velocidade é muito mais do que importante, ele é fundamental para que qualquer carburador funcione. Com tudo isso, a gente pode classificar um carburador convencional como de Venturi fixo, tá? Porque a gente não tem um mini seu Virgílio aqui usinando de acordo com a vazão do ar o quanto a gente quer de velocidade de ar aqui. E como ele tem o Venturi fixo e a velocidade do motor é variável, a carga do motor é variável, a gente pode afirmar com toda certeza que a velocidade é variável, tá? No entanto, esse tipo de carburador ele não é conhecido nem como Venturi fixo, nem como de velocidade variável. No outro canto do ringue, a gente tem o Venturi variável, que é mais conhecido e talvez de forma mais correta
como carburador de velocidade constante. E provavelmente a pessoa que idealizou esse carburador, ele sim enxergou na mudança de velocidade aqui o principal ponto negativo do carburador. E o que ele fez? De forma muito engenhosa, ele colocou aqui uma borboleta, que é onde você vai acelerar. O cabo do acelerador ele vai ligado na borboleta. Então aqui, peraí, deixa eu desenhar o fluxo de ar. Eu acho que dá pra gente dizer, isso daí é uma liberdade que eu vou tomar, que esse carburador é um filho para você. Você vai entender isso por quê? Porque aqui é como se você fosse aquele meninão de 18 anos que acha que é muito perigoso e que pode fazer tudo. Então você, colocando o teu pé no acelerador, você manda no motor, você vai abrir completamente a borboleta, tá? Ou seja, não existe somente a sua vontade aqui, não existe o seu juízo, tá? De falar, pô, eu não preciso acelerar tanto assim, se eu acelerar um pouquinho mais devagar, o ar vai acelerar de uma forma mais gradual, a gente não vai ter tanta diferença na velocidade do ar. Aqui a gente já tem, como eu falei, o filho, ou melhor, a filha. Aqui esse carburador é como se fosse a Bianca. Então você, como homem, você continua tendo o teu pezão no pedal do acelerador, tá? E aí quando você se acha muito perigoso, você afunda o pé nesse acelerador, abrindo completamente a borboleta, tá? O que que acontece? Você é o marido, mas a Kátia está aqui, é a sua mulher, é o juízo do carburador, praticamente. A gente poderia dizer que é o juízo. Ah, eu quero acelerar muito. Opa, espera aí, mas será que precisa de tudo isso? Por quê? Como é que vai funcionar? Aqui você vai ter o fluxo de ar, que eu vou desenhar da mesma cor da gasolina. Ele vindo por aqui. Ele estava fechado e de repente você acelera ele com tudo. O pistão ele está praticamente obstruindo a passagem do ar, sempre da mesma forma. A velocidade do ar é sempre muito alta por aqui, tá? Muito alta. Então o motor ele começa a ganhar rotação. A restrição que existe se você deixar a borboleta fechada do que se você acelerar. Se você acelerar, uma quantidade maior de ar tem potencial de entrar, é a tua vontade masculina, tá? Tem potencial de entrar. Mas o juízo, que a gente vai colocar como se fosse o pistão, que é a mulher do negócio, ela vai falar, não, vamos um pouco mais devagar. Para quê? Para a velocidade do ar se manter constante. E como que o pistão ele controla isso? Aqui você tem uma câmera fechada, hermeticamente fechada. Aqui você tem uma mola, vocês viram que eu tive dificuldade para levantar com o dedo. E aqui, eu não desmontei ali ainda, eu não posso garantir exatamente a posição disso daqui, mas ele tem um furo que liga essa câmera principal aqui na frente, tá? Então, o mesmo sinal de vácuo que tem aqui, a mesma depressão que tem aqui, ela existe aqui, dentro desse tubo, e ela chega aqui nessa câmera, tá? Então o que acontece? Em algum momento, todo o ar que acaba sendo puxado daqui, porque o motor ele está com muita vontade de acelerar. Você quis acelerar, sua mulher não permitiu. Sua mulher só é convencida quando a vontade do motor é tão grande que ele começa a puxar o ar que está aqui dentro com tanta força que começa a vencer a resistência da mola. A mola começa a subir e você aumenta o fluxo de ar, não a velocidade. A velocidade se mantém constante. E o pistão, numa situação extrema, ele vai subir e abrir completamente a garganta aqui do carburador. Agora vem a parte mais engenhosa de todas, tá? A parte mais engenhosa de todas. Aqui a gente tem a cuba do carburador desenhada grosseiramente, tá? Aqui a gente tem o nível de combustível e aqui a gente tem o nível de combustível. Com o ar passando em alta velocidade aqui, em altíssima velocidade, você tem a agulha fechando completamente a passagem do ar
e conforme o pistão começa a subir, o volume do ar começa a aumentar aqui, mas o vácuo relativo aqui é praticamente sempre o mesmo, desde a posição do pistão aqui embaixo até no máximo de abertura. E aqui é justamente a saída de gasolina. Então você já pode deduzir que a quantidade de gasolina para o motor funcionar em baixa rotação é muito menor do que a que ela precisa para funcionar em alta rotação. Pô, muito bem, se o sinal de vácuo aqui ele é sempre praticamente o mesmo e o volume de ar aumenta, eu preciso fazer com que quando o pistão suba, a quantidade de gasolina que possa sair aqui, ela aumente também. E qual é a solução para isso? A agulha, ela não é reta, ela é cônica. Aqui eu desenhei ela de uma forma mais grosseira, mas você imagina, aqui a gente vai chamar de giclê, tá? Você imagina que aqui é o giclê do carburador, tá? Então o giclê ele vai estar aqui, você tem uma passagem pequenininha, o mesmo giclê quando a agulha está completamente levantada, permite uma passagem de uma maior quantidade de gasolina. Essa ideia ela é tão eficiente que ela dispensa justamente o injetor, porque você não tem uma variação de velocidade, você tem sempre a velocidade constante. Então aqui, de uma forma muito incrível, você só tem um giclê, que é esse daqui, tá? Que é o que fica no poço, tá? Você tem a quantidade de combustível variável pela conicidade, existe isso, né? Conicidade. Pela conicidade da agulha que está atuando aqui dentro, tá? Então você tem aqui algumas variáveis. Como você ajustaria a mistura do teu carburador? Simples. Tamanho do giclê, eventualmente a posição relativa dele em relação à agulha, como você determina a quantidade de vácuo que vai precisar para o pistão estar numa determinada posição, a pressão da mola, tá? Então você tem que definir no momento que você, claro, se você tem um Mini Cooper, um Jaguar que vem com um carburador desse, você não precisa, você simplesmente tem que ser feliz com o carro. Agora, se você está considerando uma adaptação, você precisa dimensionar a mola e dimensionar o perfil da agulha. Mas a gente já vai entrar nesses detalhes. Provavelmente nessa altura do vídeo você já deduziu que não existe solução mais brilhante do que um carburador de Venturi variável ou de velocidade constante. Tonela, não é bem assim igual você falou, porque se ele fosse essa maravilha, todos os carros do mundo usariam só esse carburador. Esse daqui teria sido abolido, mas não, esse daqui é muito mais comum do que esse. Por isso que eu falei no começo do vídeo que a gente não ia julgar se uma coisa é melhor ou pior do que a outra. Mas na prática, esse modelo de carburador é uma configuração muito popular, é um carburador inglês, tá? Tradicionalmente inglês, tá? Produzido por uma fábrica chamada SU, muito antiga. Então você vai encontrar Aston Martin, Jaguar, MG, Cooper e outros fabricantes ingleses praticamente usam esse design de carburador quase que de uma forma absoluta. Você tem outros modelos de carburadores em carros ingleses, mas são sempre minoria, tá? Por outro lado, você tem, eu estou falando de uma forma geral. Por outro lado, carros italianos, carros alemães, tá? Vão usar esse setup mais conhecido. Então é muito comum, por exemplo, o Porsche 356, ele saiu com um carburador Zenith, que é um corpo duplo e uma cuba bastante esquisita e gosta de vazar bastante gasolina. Opcionalmente, o Super 90 tinha uma dupla Solex 40, tá? Que é parecida com a Weber 40, que eu particularmente gosto tanto. É parecida, mas é feita pela Solex, outros modelos de giclês, mas as dimensões são similares, tá? E por quê? Provavelmente a fábrica da Solex tinha uma influência maior, chiquinha, na Alemanha do que a própria Weber.
Tá? Quando surgiu o primeiro 911, ele tinha 6 carburadores, se eu não me engano 40, como se fosse um Solex 40, de corpo simples, 3 de um lado e 3 do outro. Claro que era o apocalipse, aquilo não deu certo, tiveram que acabar entrando em acordo, provavelmente com a Weber, para usar a famosa catedral, a 40 com 3 corpos de borboleta. Então usam duas, uma de cada lado. Tá? Então eu acho que não é qual o carburador é melhor, ou qual é pior, qual configuração é melhor ou qual é pior. Normalmente cada país vai ter o seu fabricante, o seu fornecedor de carburador, não só como uma preferência comercial, mas talvez como uma preferência política. Basta você ver os carros americanos, usavam Carter, Rochester, Holley e assim por diante. Então você vê aqueles carburadores, vamos dizer, brutos, grosseiros em relação, por exemplo, a um carburador europeu, mas que atendiam e atendem até hoje muito bem o funcionamento dos motores V8. Claro, você pode colocar 4 Weber 40 num Maverick, por exemplo, que vai ficar um demônio. Você pode colocar um Venturi variável, ou, por exemplo, na configuração do Jaguar 6 cilindros, usava 3 desse daqui, e no 12 cilindros usava 4, um para cada 3 cilindros. Tá? Então, não existe um melhor ou pior. Provavelmente as escolhas foram feitas tanto por questões comerciais como políticas e provavelmente técnicas também. De repente, um inglês antigo, tradicionalmente, ele assimilava isso daqui muito mais facilmente do que por exemplo, um norte-americano. Aqui no Brasil a gente teve o contato com esse carburador de uma forma bastante breve no Dodginho Polara. E a explicação é mais do que simples, é bastante evidente. O Dodginho é um projeto inglês, tá? Então provavelmente eles aproveitaram a configuração original que saía no Dodginho de lá. Foi um fracasso, todo mundo o tempo todo que usou esse carburador no Dodginho falava que não prestava, que não funcionava e que era um lixo, mas por quê? Não entendiam o que precisava ser feito aqui para regular. Então muitos Dodginhos foram adaptados para usarem outros carburadores, e se eu não me engano, o próprio fabricante em algum momento abandonou essa ideia para usar um carburador mais convencional. Por que eu falei do Dodginho? Porque todo mundo que vê esse carburador já fala, é o carburador do Dodginho. Ah, eu conheço, é o carburador do Dodginho. Bom, não é o carburador do Dodginho. Tá? Alguns anos atrás, quando a gente fez o vídeo lá no carro do Ricardo Linhares, que o Luiz Marinelli me apresentou isso daqui, a gente ficou aí bem umas 4 horas conversando a respeito do carburador, e eu fiquei fascinado com o resultado. Eu voltei para casa e o Luiz Marinelli me falou, Tonella, é um carburador no mesmo estilo que foi usado no Dodginho, mas não é o carburador do Dodginho. E eu falei, muito bem. E eu, por curiosidade, voltei para casa e procurei na internet o carburador do Dodginho. E achei um monte para vender no Mercado Livre. Carburador do Dodginho, carburador do Dodginho, carburador do Dodginho. Na época eles custavam, e não teve muita variação de preço, eu digo isso porque não existiu muita variação de preço nessa solução daquela época até agora, tá? E eu me lembro que eu encontrava carburadores no estado de sucata para serem remediados ali na faixa de 80 a 120 reais, e carburadores revisados, perfeitamente funcionais, por 200 reais, tá? Eu não sei até que ponto aqueles 2 vídeos que a gente teve a oportunidade de fazer aquela vez são responsáveis por isso. Mas se você fizer uma busca rápida na internet hoje, esses carburadores você vai encontrar na faixa de R$1.000, tá? Na faixa de R$1.000. O carburador do Dodginho, não a solução do seu Danilo Ferrari. E ainda que seja muito tentador você pensar que é a mesma coisa, na prática não é a mesma coisa. Eu tive uma conversa bastante franca com o seu Danilo,
tá? Que é junto com o Luiz Marinelli, são os idealizadores disso daqui. Existem mais de 50 modificações que o seu Danilo levou 30 anos para idealizar. Então eu vou dividir aqui no que eu vou mostrar no vídeo o que eu considero que seja propriedade intelectual do seu Danilo. É claro que eu não vou compartilhar por respeito aos 30 anos que ele teve de trabalho para chegar no resultado que a gente vai poder mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Então não é simplesmente que ele virou o carburador com pistão na horizontal, não é simplesmente que ele movimentou a cuba numa outra posição, não é simplesmente que tem uma mangueirinha de óleo. Tem em torno de 40 e poucas pequenas modificações, pequenas novas passagens que foram criadas, que pela primeira vez no canal eu não me sinto à vontade para divulgar. Por quê? Porque não é de conhecimento comum, sim é o patrimônio intangível do seu Danilo. Tá? Então é por isso que precisa ficar bastante claro que o seu Danilo não vende carburadores, ele vende uma solução. Tá? Ainda que você olhe esteticamente, eu posso mostrar o carburador todo, eu posso desmontar, não é nada visual, porque o carburador ele tem a borboleta, é uma peça móvel, a outra é o pistão. Ele não tem mais nada, ele não tem diafragma, ele não tem junta. Talvez remotamente aqui ele vai ter a cuba, tá? Então aqui o que eu expliquei é o funcionamento básico do carburador, mas eu não vou detalhar, vamos dizer, nenhuma dessas modificações aí. Mas basicamente é importante avisar para você que tem vontade de ter um negócio desse, não é o carburador do Dodginho. Não, se você comprar um carburador do Dodginho, o seu Danilo não é mecânico, ele não arruma carburadores, ele só disponibiliza para vocês a solução. Se você tem vontade de ter um desse, a minha sugestão é que você procure diretamente o seu Danilo, senão você vai acabar tendo algo que vai acabar te decepcionando, da mesma forma que provavelmente muitos donos de Dodginho aí se decepcionaram com o tempo. Bom, caso vocês tenham curiosidade de saber, o carro do seu Danilo Ferrari é um Dodginho. Bom, depois de todo esse falatório, eu acho que fica mais fácil de visualizar cada um dos subconjuntos aqui. Então aqui a gente tem o pistão, para onde o vácuo acaba puxando ele. Na verdade eu estou com o carburador inclinado aqui, eu estou deixando a gasolina cair, tá? Mas aqui nessa região fica o giclê, tá? Aqui você gira e dessa forma você afasta ou você aproxima o giclê da agulha. Então, como a agulha está parada e relativamente ela é cônica, como é que eu posso dizer? Você consegue ajustar ali a mistura, tá? Desde o momento que da marcha lenta, quando você não está, o pistão está completamente fechado, até o momento que o pistão está completamente aberto, que a agulha fica bem afastada fica só a ponta fininha dela, tá? A agulha é peça fundamental quando você vai fazer um acerto no carro. E só para que a gente fique chateado, e eu fiquei muito no dia que eu descobri, existem mais de 170 perfis diferentes de agulha. Porque, por exemplo, a agulha, você está com a mistura rica em baixa rotação, em alta rotação está ótima. Então não é girar aqui, é trocar a agulha por outro perfil. Eu estou com a mistura rica em alta rotação, em baixa tá pobre, e aí você precisa trocar por outra agulha de outro perfil. Então você consegue corrigir média rotação, baixa rotação e alta rotação, mas não é por aqui, é trocando o perfil da agulha. Então cada agulha, que de novo é a mulher do relacionamento, é o juízo aqui, ela que vai ser, vamos dizer, o bom senso no momento de determinar quanto e como a gasolina vai sair. Você está aqui, ó. Você está aqui. Você está ligado aqui. Você simplesmente acelera. Eu acelerei tudo, eu quero andar tudo. Tá bom, você quer andar tudo? Tá, mas o meu motor não está puxando, então eu não vou abrir, tá? Então na prática, aqui o que você percebe, você não vê isso, porque você teoricamente era para você estar dirigindo o carro olhando para frente. Mas você está numa estrada,
teu pé está fixo no acelerador, você não está afundando o pé no acelerador, você está a 120 por hora, por exemplo, numa estrada plana. O teu pistão, imagine que ele esteja aqui, ou um pouquinho talvez mais fechado, tá? Mais ou menos nessa posição. Você pegou uma subida, teu pé no acelerador não mexe, o pistão desce sozinho, tá? Por isso que eu falo que o pistão é o, vamos dizer, é o juízo aí do negócio. Porque mesmo que você que você pense que você vai precisar tá acelerando tudo, para manter a velocidade do ar, já que a carga do motor aumentou e a rotação tende a diminuir, ele abaixa aqui um pouquinho, então é quase que contraintuitivo. Você passa a ter uma passagem menor para o ar, para manter a velocidade, e consequentemente a passagem de gasolina também é menor. Então, na prática, o que você tem aqui? Você tem uma economia de combustível absurda, tá? A ideia de você instalar ou de você considerar um kit desse daqui não é pensando em economizar, tá? Mas sim na questão do prazer que você pode ter para dirigir. Pô, Tonela, é o melhor? Não, não é o melhor, é uma opção. É o que eu sempre digo, é uma opção, tá? E é uma opção aqui que ela já vem acertada. Aonde eu já vi esse carburador? AP, CHT, DKV 2 tempos, Opala 6 cilindros, na verdade uma Caravan, do amigo do seu Danilo, e Fusquinhas, tá? Aonde que não dá para instalar? Não dá para instalar num Fusca álcool, tá? Por quê? Porque se vocês observaram ali, o seu Danilo, ele é um cara enjoado, ele não aposta em modificações grandes no motor. A modificação para ele é tirar o seu carburador original e colocar a solução dele. Então ele já manda todo o conjunto para que o seu seja praticamente plug and play. Não precisa cortar o coletor, não precisa serrar, não precisa fazer nada. Então, por conta disso, ele não serve num Fusca a álcool. Por quê? Porque ainda que esse carburador trabalhe perfeitamente com álcool, pela própria característica de alta velocidade aqui no coletor, ele não vai trocar o coletor, você não vai usar dupla carburação no Fusca, você vai continuar usando um central. Se você usar álcool, o coletor, enquanto ele fica suando, ele fica gelado, no caso de um pique 30, tá? Que é aquilo que a gente costuma ver, então ela está gelando, é desejável e é normal. Por quê? Porque você tem uma pressão menor dentro do coletor e ele está tirando o calor da parede do coletor. Com esse daqui, o pré-aquecimento tem que estar funcionando perfeitamente do teu coletor de admissão, no caso do Fusca, e ele não fica geladinho, aparecendo gelo, ele forma um negócio branco de gelo de verdade. Tamanha é a velocidade do ar aqui. Então, de uma forma resumida, para que a gente possa finalmente fazer uma limpeza no carburador e dar uma volta, tá? Porque o carburador, eu estou aproveitando aqui a oportunidade só para mostrar para vocês. Quero ver também se eu coloco uma solução melhor do que essas duas molas aqui. Aqui está a borboleta, onde a gente vai acelerar. Aqui a parte masculina do carburador, tá? Aqui a parte feminina, é o juízo do carburador. É o bom senso do carburador, ele está dentro desse cilindro aqui. E é por isso que eu falei que o carburador é como um filho, porque depende da vontade comum, tanto masculina quanto a feminina. Então você tem um resultado que seria o mesmo prazer, eu estou fazendo até uma comparação meio estranha, o mesmo prazer que você tem de andar no carro desse é quando você sabe que você tem um filho educado e que respeita as outras pessoas. É mais ou menos o que esse carburador seria se ele fosse uma pessoa. Aqui, eu acabei mexendo mais do que eu deveria. Aqui a gente tem o mecanismo do afogador, tá? E como é que funciona o afogador? Não existe nenhum tipo de restrição. Aqui simplesmente ele vai puxar a parte do giclê para baixo. Para quê? Para o giclê descer um pouco em relação à agulha. Não existe nada de borboleta abanando aqui, fechando, passagem, não existe nada disso. Você enriquece a mistura no único circuito que existe de alimentação, que é aqui. Fora isso, você não tem diafragma, você não tem injetor e você não tem mais nada. Então aqui eu já tirei o pistão do carburador. Aqui a gente percebe a agulha. Eu acho que dá para perceber como ela é cônica,
tá? E esse perfil, essa conicidade, ela muda de acordo com a proposta de funcionamento do motor. Ali dentro, a Bianca vai mostrar, a gente vê o giclée, tá? Que é essa parte aqui. Quando a gente gira, aquilo que eu falei que é pra gente fazer o ajuste da mistura, ele sobe ou desce. Só a pecinha menor de dentro, ela tá subindo e descendo, tá? Ela sobe e desce em relação à borda aqui. Então, claro, existe uma posição ideal para que ele esteja em relação ao topo aqui dessa rampa. Então não é simplesmente você descer e ir abrindo muito ou ir fechando muito. Aí chega um momento que você tem que dimensionar, diminuir ou aumentar o giclée. Eu não tenho experiência e não tenho como ficar... Como que eu diria? Como ficar dando chutes aí, olha, se acontecer isso, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O máximo que eu vou fazer é andar e perceber o funcionamento do carro, se ele está bom, se ele está ruim, ou se ele está próximo do ideal. Tá, única, essa é uma das peças móveis, a outra é a borboleta aqui, bucha de latão, como todo bom carburador, como todo carburador de verdade, tá? Se você ligar pro seu Danilo e pedir e falar que você quer um carburador desse com bucha de PU, provavelmente você vai ouvir palavrões em diversos idiomas, tá? Eu não tô aqui divulgando, vamos dizer, fazendo propaganda pro seu Danilo, mesmo porque eu acredito que ele não precisa disso. Eu tô aproveitando a oportunidade que esse carro veio aqui para poder explicar a maravilha de engenharia que é esse carburador de Venturi variável, tá? Aqui a gente tem também uma tomada de vácuo, tá? E se a gente observar, eu posso garantir que ela fica logo acima da borboleta, tá? Então ela é um complemento ao avanço centrífugo. Ai, Tonela, mas eu vou montar o meu no V8, igual do Thiago lá, que eu preciso daquele sinal de vácuo embaixo da borboleta, eu quero tanto que aquilo funcione para o meu distribuidor. Tá, o seu Danilo coloca o sinal de vácuo aonde você achar que você precisa. Tá? Esse não é o problema. Como ele mesmo gosta de falar, ele vende a solução, ele não vende um carburador. A borboleta eu estou vendo aqui, não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas é de inox, tá? Então quando você vê aqueles caras, porque a minha borboleta, e porque não sei o que lá, tá aqui, borboleta de inox, acabou, fechou, acabou com a festa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou aproveitar, vou bater um ar no carburador, tá? Vou deixar o pistão aqui de fora, vou bater um ar no carburador e vou trocar essa mangueira. Essa mangueira é o que você pode até considerar numa aplicação, por exemplo, num Mini Cooper. Tô meio perdido agora. O carburador fica montado nessa posição. O motor está aqui, ele fica montado nessa posição. Isso daqui fica para cima e aqui vem o filtro de ar. A cuba fica virada 90 graus para baixo, tá? E então aqui a cuba ela recebe o combustível de uma forma diferente. Existem alguns modelos de carburador que eles têm uma peça diferente aqui, que é para receber o combustível. Não é a cuba, mas é uma peça um pouco maior aqui. Bom, eu acho que vocês já devem ter ouvido o barulho do compressor. Agora ele está carregado, eu vou aproveitar e vou bater o ar nele. Bom, esse aqui é um carburador fora de série, um carburador diferente, tá? Então eu não vou ficar usando nenhum produto agressivo nele, mesmo porque só a cuba estava um pouco suja. Eu bati um ar, agora a gente vai limpar ele externamente. Não existem passagens aqui, furo de progressão, esferinha prendendo em injetor, não existe nada. A única coisa que existe é essa mangueira saindo daqui, chegando aqui. Isso daí é uma passagem direta para cá. Então você bate um ar aqui e você vê ele voltando ali pela cuba. Então, para um carburador especial, uma limpeza à altura de exclusividade dele. Para isso eu vou usar o Citrus, que vai tirar qualquer resíduo de óleo, de graxa, e vai garantir um acabamento brilhante nele. A
Bianca acabou de me fazer uma pergunta, eu vou até parar para mostrar. Ela me perguntou o seguinte: se tiver 2 carburadores desse, olha a mente insana que ela tem, ela já pensa em 2 carburadores desse em um motor. Como é que faria para equalizar? Muito fácil, Bianca. Você vai ter 2 parâmetros que você vai precisar equalizar. O primeiro é a abertura inicial da borboleta. Então você vai ter que fazer a equalização aqui, nessa abertura da borboleta. Segunda coisa, o pistão ele tem que ter o batente dele na mesma altura que o do outro lado, tá? Isso você regula através desse parafusinho aqui verde, tá? E aí você vai usar um calibre de lâminas aqui. Se você tiver um Aston Martin, se você tiver um Jaguar, na tabela vem quanto que ele tem que ficar levantado. Aqui provavelmente só o seu Danilo sabe, e eu depois que eu usei o meu calibre de lâminas, tá? Qual que é o levante ideal inicial aí do pistão. Então aí você vai, aí se você tem alergia a esse daqui, ó, é melhor você ir embora, tá? É melhor você continuar com o PIC 30. Mas se você quiser ter um carburador desse, aí você vai colocar esse equalizador aqui e vai fazer igual a gente faz numa dupla carburação de Fusca, ou enfim, em alguma coisa assim. Mas aproveitando a pergunta da Bianca, e se tiver 2 carburadores? Não precisa ter 2 carburadores se você tem um desse daqui. Um desse daqui ele cumpre a função dele, porque a ideia aqui ele aproveitou um outro princípio, uma outra limitação da física, tá? No momento que ele tem o Venturi variável, ele tem a velocidade do ar constante. E isso é um bônus para esse carburador. E o que pode te parecer pouco acaba sendo muito, porque o ar ele está passando numa velocidade muito maior do que você vai atingir num carburador convencional. Você imagina, por exemplo, esse daqui é o do Fuscatia. Você imagina o que estava, né? Você imagina que você está parado, marcha lenta, o ar na velocidade violenta na borboleta. De repente você fez isso daqui, ó. Você acelerou, tá? A velocidade do ar caiu muito. Então a inércia do ar, eu vou. Não, eu não vou. Agora eu vou, porque o motor está me puxando. Toda essa turbulência que você cria no duto de admissão, essa acelerada, essa parada, isso dá uma pulsação no Venturi ali, que nunca é previsível quando você tem, por exemplo, um coletor individual, igual no caso da Weber, mas não é desejável sempre. Você tem num coletor individual, igual está hoje no Fuscatia, você tem ali uma pulsação, por isso que a gente usa um Giclée 110, tá? Com um Venturi 25, a gente usa um Giclée minúsculo, por conta da pulsação, o ar ele acaba passando ali mais do que uma vez. Isso acaba não sendo legal. Aqui, como você tem um carburador, um coletor relativamente grande, no caso do Fusca, e a pressão de 4 cilindros ali se dividindo para o carburador, a pulsação aqui é pequena. E o objetivo quando você tem um carburador desse é que a pulsação seja a menor possível. Por quê? Porque já que você conseguiu acelerar o ar numa velocidade que você não atinge com um carburador daquele, você quer que ela seja freada o mínimo. Então, um carburador desse equivale muito mais do que uma dupla 32, se você fosse considerar a questão de aceleração e de torque. Você está vendo o vídeo, não me peça para quantificar quantos segundos acelera mais, que não sei o que não sei o que lá, porque não dá. Tá? A realidade é que você precisa dirigir para perceber a diferença. De repente, é tudo o que você sempre esperou de um motor. E muitas vezes pode ser o contrário. Você fala, pô, não gostei disso, eu prefiro, de repente, eu piso, o carro fica bobo, de repente ele vai, aquela falta de progressão característica do universo coxinha racing. Tá? Esse carburador, a gente vai dar uma volta agora, a gente já andou no carro na semana passada, mas agora a gente vai andar no carro de uma forma consciente e eu vou poder mostrar os detalhes para vocês. Todas as peças aqui que fazem parte da solução do seu Danilo, que não são originais do carburador, são, sem exceção, todas de inox, porcas, arruelas, prisioneiros e, na verdade, são parafusos Allen aqui, sem cabeça. Eu estava explicando para a Bianca algumas das modificações que eu identifiquei aqui, e com certeza
o seu Danilo Ferrari é uma mente privilegiada, ainda que ele tenha levado, aqui esteja a experiência dele de 30 anos, desde que ele começou a desenvolver esse setup para montar, ele domina o carburador como um todo, ele consegue montar esse carburador em qualquer motor e fazer a calibragem certa. Então eu estava conversando aqui com a Bianca, o seu Danilo Ferrari ele vai entrar para a nossa lista pessoal daquelas pessoas que ou são extraterrestres disfarçados ou no meio da noite são abduzidos e levados para alguma nave, aí, porque esse conhecimento não é normal de um ser humano. Bianca está mostrando o coletor de admissão. Se você vier com o PIC 30 colocar aqui, mesmo cabo do acelerador, mesmo cabo do afogador, ele vai funcionar imediatamente. Ou seja, não existe adaptação, não existe intervenção nenhuma. Você tira um e monta o kit do seu Danilo. Carburador montado, troquei a mangueira que eu tinha prometido que trocaria essa semana. Reservatório de óleo já está aqui na posição. Só vou dar uma apertadinha. E, claro, a cuba de combustível está vazia. Mas agora é só a gente dar a partida. Se a gente fez a nossa lição de casa, ele vai funcionar. Ele tá frio, mas ele já estabilizou a marcha lenta. Claro que falta a gente fazer regulagem, duas regulagens básicas. Parafuso do batente da borboleta é aqui que você vai ajustar a marcha lenta. E aqui atrás a gente tem o que seria o equivalente da mistura, é onde a gente afasta e aproxima o giclê principal. Tá? Mas isso a gente só vai poder fazer depois que ele estiver aquecido. Tô aqui subindo com o Fusquinha do Lucas, tá uma subida bastante íngreme, e o que a gente percebe, agora a gente não está mais avaliando a questão da ignição, que já está ajustada, mas sim da diferença dessa carburação pro carburador normal do Fusquinha. A gente não acelera pro carro andar, tá? Ó, se eu encosto o pé um pouquinho, ele responde imediatamente. Colocando o segundo, ó, não esquecendo que ele é 1300, ó. Tá praticamente na marcha lenta. Deixa eu abrir o vidro aqui para o barulho ficar mais evidente. Então o grande diferencial dessa solução do seu Danilo é a progressão que o carro tem. Independente da forma que você acelere, do lugar onde você esteja, ó, o carro responde de imediato, sem soluço, sem nada. E a verdade é que parece, se a gente não sabe, que se a gente não abrir o capô e vai andar no carro, a gente supõe de imediato que é um 1500 ou alguma coisa assim. Agora eu vou dar uma parada ali na pista de testes para a gente fazer o ajuste da mistura e da marcha lenta. Bianca, pode mostrar até a gente parar. A gente está aqui na pista de testes, o motor já está quente e agora eu vou regular a marcha lenta porque ele está um pouco acelerado.
fica regulada aquela porca que eu girei ali atrás, que eu falei que seria o equivalente ao parafuso da mistura. Ali você faz como se fosse um parafuso da mistura, vai fechando, a rotação do motor sobe, na hora que ela começar a cair, você volta, meia volta, tá? Ah, Tonela, eu fiz isso, fui andar com o meu carro e ele está falhando, tá? Em alguma aceleração, em alguma situação ele está falhando. Você pode abrir mais meia volta. A mistura já está regulada, a Bianca vai dar um zoom no coletor de admissão. As manchas brancas que se formaram ali não é sujeira, já formou um gelo de tão frio que o coletor tá. E ele fica gelado até aqui, praticamente no cabeçote. Ó, só de vir até a pista de testes, ele tá gelado até embaixo da mangueira do ar quente ali. Esse é um dos Fusquinhas mais gostosos que eu já dirigi. Não, claro, não é o mais potente, é somente um 1300, mas é um 1300 valente. Você encosta o pé 1 milímetro, ele já reage, tá? Ele não perde na subida. E é uma experiência completamente diferente de qualquer outra combinação de carburadores que a gente já teve a oportunidade de experimentar. De novo, você que está assistindo, não tem como fazer uma comparação. Não existe. Tonela, o que é melhor? Uma dupla 40, um desse, 40 central, uma dupla Solex 40? Não é um comparativo nesse sentido. Se você quer saber o que vai te dar o maior rendimento, é o que vai ter a maior capacidade volumétrica, provavelmente uma dupla 40, dependendo do seu motor bem acertado. Mas a questão aqui no momento que você está dirigindo, você só encosta o pé e o carro vai sozinho. Por exemplo, aquela característica do coletor congelar, praticamente é uma prova de que a mistura está muito homogênea e a pressão, o vácuo no coletor de admissão está maior do que se você estivesse usando um carburador de corpo simples, por exemplo, um carburador de velocidade variável, se a gente puder classificar ele dessa forma, tá? Nota 1000 para a solução do seu Danilo Ferrari, que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa genial, tá? E eu espero que tenha ficado muito claro para vocês no momento que eu resguardo o que eu considero a propriedade intelectual do seu Danilo, porque eu acredito que aqui não é simplesmente 30 anos apertando parafuso, dando banho em carburador. Aqui é 30 anos de um projeto que vocês acabaram de conhecer. Então aqui tem muito suor e muitas lágrimas, com certeza, para que hoje a gente possa estar no final de uma tarde ensolarada de verão, curtindo o Fusquinha de uma maneira que a gente não imaginava. Eu me considero old school, mas o seu Danilo, ele é Stone Age school, tá? Ele é literalmente da idade da pedra. Ele não tem computador, ele não tem e-mail. A única forma de contato que existe com ele é pelo telefone que eu coloquei na descrição do vídeo, tá? E aí eu peço um pouco de, vamos dizer assim, de critérios quando você, se tiver interesse na solução do seu Danilo. O seu Danilo não é um tira dúvidas, o seu Danilo não participa de nenhuma empresa que esteja disposta a vender peças ou
disposição, eu tenho disposição para ficar tirando dúvidas genéricas de regulagens de carburadores e por aí afora. Então, caso você tenha interesse real na solução, isso sou eu que estou pedindo, tá? Não é o seu Danilo, eu peço pelo que eu conheço ele. Se você tem interesse real na solução do seu Danilo, independente do carro que você tenha, vale a pena uma ligação, certamente você vai aprovar o resultado. Tá legal? Agora, infelizmente, chegou a hora da gente devolver essa maravilha aqui pro Lucas. Ele concorda que esse carburador aqui é um sonho, é a melhor combinação que pode existir para esse carrinho aqui em particular. Retornou o carrinho valente com uma progressão inigualável que nenhuma outra configuração vai conseguir oferecer. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Estou bastante feliz de poder ter apresentado de uma forma mais detalhada esse carburador, que depois da Weber, depois dos conceitos diferenciados do Holley, eu acredito que era o que faltava, um verdadeiro carburador de velocidade constante. Se vocês gostaram, deixem um joinha aí. Muito obrigado por verem os vídeos e até a semana que vem.